Fala galera, hoje a gente vai falar de Atos capítulo 10, um capítulo que eu acho maravilhoso. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. O capítulo 10 conta a história do encontro de Pedro com Cornélio. Parece até um capítulo muito simples, mas é muito importante para a história da igreja esse capítulo. Aqui a gente vai ver vários eventos acontecendo, todos ali mais ou menos do encontro de Pedro com Cornélio. A gente vai ver então que Deus vai lá, fala com Cornélio, Deus fala com Pedro, os dois se encontram, existe um batismo ali no Espírito Santo que é algo muito intenso e depois Pedro ordena que eles sejam batizados nas águas. Mais ou menos isso que a gente vai ver nesse capítulo. Vou destacar alguns desses pontos aqui, mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrita no canal ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar o livro de Atos. Para a gente entender bem esse capítulo, a gente precisa entender quem é Cornélio. Vamos ler aqui os versículos 1 e 2 de Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui a gente já tem algumas informações para entender quem é Cornélio. A primeira delas é que ele era de Cesareia. Cesareia era, na época, a capital romana da região da Judéia, da província da Judéia ali. Ou seja, era uma capital romana naquele lugar. Muitos romanos, uma cidade tomada, uma cidade controlada por Roma. Ou seja, ali víamos muito mais pessoas que não eram judias, que não eram israelitas, do que pessoas que eram israelitas. Uma cidade dominada por Roma. Aqui é bom a gente lembrar que os romanos eles dominavam sobre Israel, eles tinham conquistado ali aquele lugar, o Império Romano, que tinha se expandido muito já. Roma tinha essa política de deixar que as nações ainda fossem nações elas por si só, então por isso que se fala da nação de Israel, porém dentro do Império Romano, dominada pelo Império Romano. Se você tem acompanhado os estudos que a gente tem feito da Bíblia aqui, a gente já falou um pouco disso, né? Roma influenciava diretamente na nação de Israel, escolhendo inclusive quem seria o sumo sacerdote de Israel, mas ainda permitia que eles tivessem esse status de nação. Um outro ponto que a gente vê aqui sobre Cornélio é que ele era um centurião, ou seja, uma pessoa do exército romano, e isso é muito importante, que tinha um certo cargo ali. Ele tinha mais ou menos 80 soldados, eram chamados de legionários na época, 80 soldados ali sob o comando dele. Ou seja, ele era uma pessoa do exército romano, e isso fala muito conosco, porque a gente tem que lembrar de tudo que os soldados romanos fizeram ao longo do tempo com a nação de Israel e com Jesus. Também é de se destacar aqui que Cornélio, sendo de Cesareia, sendo centurião da corte, ele não era um israelita, ele não era um judeu, ele não era uma pessoa que era bem vista pelos judeus. Os judeus tinham isso, né, naquela época, principalmente os mais religiosos, de seguindo a lei, não se misturarem com outros povos, de não comerem com pessoas que não fossem israelitas, que não seguissem a lei de Moisés. Então existia uma certa separação entre os judeus e esses soldados romanos, e o povo romano ali. Eles eram impuros, os judeus consideravam como impuros. Um outro ponto é que, como soldado romano, ele era responsável, ou ele era uma das pessoas responsáveis ali, né, por manter a ordem no império. Isso fala sobre como se tratava as nações que eram conquistadas pelos romanos. Eles tinham a responsabilidade de fazer com que as nações conquistadas seguissem algumas práticas que o Império Romano decidia que eram importantes. A gente viu isso ao longo da história, na palavra, várias vezes,
Só estou dando aqui o tom de como era o relacionamento entre os judeus, que eram uma nação ali que estava sob o domínio de Roma, e os soldados romanos. Ao mesmo tempo, a palavra nos diz que apesar de ser romano, apesar de não ser israelita, apesar de não ser judeu, ele era uma pessoa que continuamente orava a Deus e era uma pessoa muito piedosa. A gente também vai ler lá na primeira parte do versículo 22 o seguinte: e eles disseram, Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. E aí o versículo 22 continua. Mas esse tal desse Cornélio, de alguma forma, ele foi tocado pelo que ele viu dos judeus. Ele era de Cesareia, mas em Cesareia também tínhamos uma comunidade de judeus, e ele provavelmente, vendo os judeus, acabou aprendendo algo com eles e passou a temer a Deus, a orar, a fazer as suas esmolas, e com isso acabou tendo até um bom testemunho dentre os judeus. Ou seja, apesar de centurião, apesar de romano, apesar de ser do império dominante na época, ele tinha um bom testemunho ali com os judeus de Cesareia. Então a gente vê ali que Deus fala com Cornélio e logo depois Deus vai lá falar com Pedro. A gente vai ler isso lá dos versos 11, na verdade eu vou ler aqui dos versos 11 a 15, tem outros versículos que falam sobre isso, vou ler do 11 ao 15 aqui. Está escrito o seguinte, falando sobre Pedro, né? E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Pedro já tinha trabalhado na expansão da igreja algumas vezes, né? A gente vê em Atos 2 ali, que a igreja tinha mais ou menos 120 pessoas, o Espírito vem sobre a igreja em Atos 2, Pedro faz um discurso ali com grande ousadia, com grande poder de Deus, 5.000 pessoas se convertem, isso aconteceu em Jerusalém, todas do povo judeu. Pedro já tinha trabalhado na expansão da igreja algumas vezes, na maioria delas com o povo judeu. Ah, mas Pedro também foi para Samaria? Sim, depois que Filipe vai pregar em Samaria, Pedro e João vão até Samaria e oram pelos samaritanos. Porém, apesar de serem muito menosprezados pelos fariseus, pelos judeus, os samaritanos também eram filhos de Israel. Filhos de Israel que acabaram se misturando com outros povos e por isso que os judeus eles tinham um menosprezo ali pelos samaritanos, porém os samaritanos também eram os filhos da promessa, filhos de Israel. Ou seja, a promessa do Senhor também se estendia aos samaritanos. Pedro já tinha trabalhado na expansão da igreja todas as vezes com quem era dos filhos de Israel. É por isso então que nessa visão Deus mostra para Pedro que os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não eram filhas de Israel, que não eram da família de Abraão, Isaque e Jacó, dessa linhagem, também estavam sendo chamadas por Deus. Quando Deus diz para ele, olha, não chame de comum ao que Deus purificou, é exatamente isso. Olha, os gentios também serão o povo de Deus, não é só para o povo de Israel isso. Por isso que Pedro tem essa visão, porque ele estava se preparando, Deus estava preparando ele, né, para ir até Cornélio. Cornélio era gentio, Cornélio não era do povo de Deus. Por isso que Pedro tem essa visão. Isso foi tão imprescindível para que Pedro fosse até Cornélio, que acredito eu, Pedro tenha lutado um pouco aí com esse entendimento dessa visão. Quando ele chega lá em Cesareia, ele já tinha entendido isso, mas mesmo assim ele fala no verso 28, a gente lê Pedro falando o seguinte: E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem,
chame como um imundo. Ou seja, quando Pedro chega na casa de Cornélio e fala, olha, vocês sabem que, como judeu, não me é permitido que eu me assente aqui com vocês. Não é permitido que eu me junte aqui com vocês. Mas Deus falou comigo, Deus me mostrou que eu não deveria chamar a nenhum homem impuro ou comum. Então Pedro foi tocado ali pela visão, por aquele arrebatamento dos sentidos, que é como está na versão que eu usei aqui para vocês, e entendeu que Deus estava chamando através de Cristo todos os povos, todas as nações, para fazer de todos os povos uma única família. Vale notar também que Deus fala com Pedro 3 vezes. Por que será que Deus fala com Pedro 3 vezes? Fica aí para você meditar e colocar nos comentários. Mas tem coisas muito importantes para a gente aprender aqui, como Pedro foi tocado por Deus através da visão aí, de que as pessoas são iguais, de que nós, independente se somos judeus, se somos da família ali de Israel, né? Se somos gentios, se somos africanos, brasileiros, independente de quem nós somos, independente de quem nós éramos, Deus fez de todos nós uma grande família. Por fim, ali dos versos 44 em diante, a gente vê a questão do batismo, né? Pedro está falando e enquanto Pedro fala, as pessoas recebem o Espírito Santo sem que seja necessário que Pedro imponha as mãos, que Pedro ore por eles. Então eles recebem o Espírito e Pedro se vira para os que estão com ele ali e fala, olha, como que a gente pode negar água para batizar essas pessoas? Se Deus já batizou com o Espírito Santo, o que nós podemos fazer? Vamos batizar aqui todo mundo nas águas também. E essa passagem tem que falar muito com a gente, né, galera? Como eu falei aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diferenciou quem era israelita, quem não era, quem era gentio, quem era soldado romano, quem era vizinho do soldado, da família do soldado. Deus vai e batiza todas as pessoas do Espírito Santo. E, de novo, isso tem que falar com a gente. Somos iguais, não somos melhores, não somos diferentes. Deus está acabando ali com preconceitos. Deus está acabando naquele momento com uma série de premissas que os judeus tinham, de que só eles seriam salvos, de que o Espírito seria apenas para eles. Até dentro da igreja, Deus está acabando com esses paradigmas ali, mostrando que Cristo veio para salvar a todos. Isso é muito importante para a gente tem que meditar nisso profundamente. A questão é a gente que vai decidir quem pode ser salvo e quem não pode? É a gente que vai decidir quem vai receber o Espírito Santo e quem não vai receber? Não, isso quem decide é Deus, e Deus faz como Ele quer. É uma meditação que você precisa fazer entre você e o Espírito Santo. Leia de novo esse capítulo com calma. Leia de novo a maneira como as pessoas são batizadas aqui. E medita nisso, né? O que isso significa para você como igreja de Cristo na Terra? O que isso muda na sua vida? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você através dessa passagem. Você já sabe, essa é só a minha interpretação sobre o que eu leio. Tem muito mais para aprender aqui. Tem o texto lá do blog, se você quiser ler, com o desafio do capítulo. O link está aqui na descrição do vídeo. Então, medita nesse capítulo, ora, pede direção do Espírito Santo para que você possa aprender cada vez mais. Acho que já devem estar aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.